Amém, glória a Deus, que maravilha, que bênção estarmos mais um dia reunidos para adorarmos ao Senhor através desta programação. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo dia de paz, de bênção, de vitórias, de prosperidade, pela intervenção divina sobre as nossas vidas, maravilhas de Deus. É isto que Deus faz, é isto que Deus tem reservado para todos nós. Mesmo em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, às provas, o Senhor está presente, intervindo de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Isso que é importante, é continuarmos crendo, é avançarmos, é continuarmos, é conquistarmos na fé, né? Na fé e na certeza, na convicção que Deus está presente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação nesta programação. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nesta noite nós teremos a presença do pastor Rosivaldo, mas ele não pôde estar presente, mas está lá, olha, assistindo a live. Paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe. Na quinta-feira nós daremos continuidade justamente no assunto que estamos tratando, embora hoje eu estarei falando também sobre aliança. Isso é importante, certo? Mencionarmos este assunto de Êxodo referente a que Davi traz para Jerusalém a arca. Ele é um assunto profundo, ele é um assunto muito relevante, certo? E nós trataremos à medida do possível nas demais lives, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esta programação. Senhor, estamos na Tua presença, queremos louvar o Teu nome, te agradecemos por essa oportunidade, meu Deus, por esta rica oportunidade, na verdade, em, através deste instrumento, Pai, falarmos do Evangelho, falarmos de boas novas, falarmos de salvação, falarmos do novo nascimento, falarmos da nova aliança, falarmos da Tua intervenção no meio do Teu povo. Deus, nós louvamos a Ti por esta oportunidade e queremos que o Senhor, desde já, venha tocar de maneira poderosa na vida de todos quantos acompanharão esta live a partir de agora, os que irão assistir depois que ela esteja gravada aí no Facebook e realmente que possa surtir efeito esta palavra vinda do Teu coração aos nossos corações, que nós desapareçamos e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Bem, estamos fazendo sorteios, sábado tem mais um sorteio, as profecias de Daniel, iremos também fazer sábado, trazer a Bíblia, o sorteio da Bíblia. Todos quantos estão participando da live durante toda esta semana estarão concorrendo, né, a este sorteio. Vai ser uma bênção. Eu devo dizer a você também que é necessário você compartilhar, você dar o seu like, você dar o seu joinha, porque a plataforma ela entende que este assunto é relevante e vai certamente propagar este assunto para muitas pessoas, certo? Então faça parte deste projeto fazendo isto, certo? Você que está acompanhando a live, você que vai acompanhar, compartilhe, faça isso para que esta mensagem possa chegar em muitos corações. Opa! Vamos adorar a Deus? Vamos cantar uma canção para a honra e glória do Seu nome. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Firmada está a aliança entre você
Deus. Jesus derramou o seu sangue e nos uniu a Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. O chamado de Deus para que nós venhamos nos achegar a Ele e Ele se achegará a nós. É sempre com planos de bem e não planos de mal, planos de vida e não de morte. Quem sabe você esteja realmente até pensando, certo, que a morte acaba com tudo, né? Vai os problemas, vai as dificuldades, vai a angústia, vai a depressão, vai a opressão, certo? Mas eu devo dizer a você que a eternidade sem Deus, ela é complicadíssima. Então, se achegue a Deus, venha para o Senhor, certo? Faça uma nova aliança com o Senhor. Se porventura você quebrou a aliança com o Senhor, renova esta aliança com o Senhor. Ele está pronto para dele derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus intentos, ideais, metas, sonhos, projetos. O Senhor derramará a partir do momento que nós nos entregarmos a Ele. No momento que você se entregar a Ele, realmente grandes bênçãos. Mesmo no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, tá certo? Estamos meditando em 2 Samuel, pastor Rosivaldo está conosco, certo? Meditando em 2 Samuel, referente que Davi traz a Arca da Aliança, né? Então nós vimos parte desta passagem. Agora, o que me chama a atenção, bem no início logo, né, sobre a questão do transporte da arca, né? O transporte da arca foi inadequado. O transporte da arca não deveria ser feito daquela forma que foi feito. A ordenança de Deus, inclusive lá no deserto, era para que os levitas foram separados para fazerem isto, certo? E esta era a ordenança de Deus, certo? Então, e esta arca, quando Davi realmente foi trazer de volta a Jerusalém, ela foi transportada de uma forma errada, certo? E uma outra coisa que algumas pessoas elas podem até mesmo questionar é por que a ira de Deus sobre a vida de Uzá, né? A arca estava na casa de Uzá, a arca era guardada, zelada, embora eles não tocassem na arca, certo? E ficou muito tempo lá. Uzá sabia dos procedimentos com relação à arca, né? Então, esta fatalidade, o que aconteceu de fato, né? Lá na eira de Nacon, né? Uzá estendeu as mãos e a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram, né? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu Uzá junto à arca de Deus. Então, este detalhe, ele é imprescindível, certo? Por quê? Porque nós aprendemos, nós buscamos, o guia por excelência está aqui, certo? Em nossas mãos, certo? E, por vezes, nós não lidamos com
a santidade de Deus como ela deve ser, como deveríamos lidar, certo? Somos negligentes, certo? Não tratamos com seriedade, não tratamos com responsabilidade, não lidamos de fato como servos, como adoradores, certo? Então, este é um exemplo que, na EBD eu falava para a nossa classe, lá os Gideões, né? Eu dizia que Deus ele não é mau, Deus ele é justo, a promessa está aqui, o pacto está aqui, as ordenanças estão aqui, certo? Saibamos que todos aqueles que deixarem de cumprir conforme as ordenanças de Deus sofrerão o juízo de Deus, certo? É este que é um exemplo do que aconteceu lá com Uzá, certo? Antes, a arca, ela estava certo? A arca, ela deveria de fato ser transportada da forma que a ordenança de Deus. Então, isto é imprescindível nós atentarmos para este detalhe, tá bom? E vamos agora sim entrar um pouco na questão da nova aliança. A nova aliança em Hebreus, certo? O livro de Hebreus, não sabemos de fato quem escreveu o livro de Hebreus, certo? Esta epístola foi escrita para os cristãos que eram judeus de nascença, e por isso é chamada Epístola aos Hebreus. Eles estavam sendo perseguidos e corriam o risco de abandonarem a fé cristã e voltar para a religião dos seus antepassados, certo? A religião dos seus antepassados. Olha, nós já podemos ver aqui a falha do povo no sentido de sair e quebrar aliança, né? Quebrar alianças aqui. A epístola parece mais um discurso ou um sermão do que uma epístola. O autor não diz quem ele é, nem para quem está escrevendo. Só no final é que aparecem umas poucas referências, né, a pessoas. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. O autor desta epístola procura provar aos leitores que é por meio de Jesus Cristo que Deus envia-nos, né? Envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. Certo? É o sacrifício perfeito da nova aliança. Que maravilha, né? Então nós vemos aqui que em Hebreus 8, 8 a 12, Hebreus diz o seguinte: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. É interessante você fazer um estudo sobre estas duas casas. Estas duas casas. Busque um material bom para você estudar sobre casa de Israel, casa de Judá, e você vai encontrar coisas extraordinárias nestas casas, certo?
você vai encontrar Efraim, você vai encontrar gentios, você vai encontrar muitas coisas interessantíssimas nestas casas. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, disse o Senhor. Certo? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Então, nós não temos motivos de dizermos, eu não estou preparado, eu não estou pronto, certo? Como que eu vou trilhar neste caminho, certo? Tem muitas pessoas que ficam ali pensando nas suas transgressões do passado. Hoje mesmo eu estava pensando nessa situação de que muitas pessoas, elas não conseguem emplacar, não conseguem prosseguir, não conseguem avançar, não conseguem crescer, certo? Na fé, né? Se fortalecer na fé, na certeza, na convicção das promessas divinas, porque elas ficam presas nas suas matrizes passadas. Elas ficam presas no pecado, nas transgressões que cometeram um dia. Isso não faz sentido, isso não tem sentido a partir do momento que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós vemos aqui, no versículo 12, certo? Que ele jamais lembrará dos nossos pecados a partir do momento que nós realmente aceitamos e firmamos esta aliança com o Senhor, certo? Essa aliança, ela é permanente. Essa aliança, ela é permanente. Essa aliança, ela não é vacilante. Essa aliança, ela não é duvidosa. Esta aliança, ela é perpétua. Se nós cumprirmos com o Senhor, ele jamais falhará conosco. Jamais falhará. Essa aliança, ela é perpétua. Certo? Essa aliança, ela é pura e imaculada. Certo? Aliança pura e imaculada. Vamos ver aqui a aliança, como ela é perpétua. 1 Pedro 1, 4. Vamos ver essa referência de 1 Pedro 1, 4, que vai realmente confirmar que a aliança ela é perpétua. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Certo? Olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então esta promessa, ela é divina, a promessa é eterna, a promessa é duradoura, a promessa, ela não é errante, ela é permanente, certo?
A promessa, ela é pura também, foi dito nesta passagem. A promessa, ela é incorruptível. A promessa da nova aliança. Esta está segundamente guardada nos céus. Olha só. Ela é permanente, ela é pura, ela é incorruptível, está guardada no céu, nós vimos aqui em 1 Pedro, certo? É preciosa, ele mesmo é a nossa herança. Ele mesmo é a nossa herança, certo? Vamos aqui ao Salmo 16:5. O que é que nos diz o Salmo 16:5? Com relação o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é a nossa herança, certo? Então, é preciosa, ele mesmo é a nossa herança, o Senhor, certo? Essa herança, ela é eterna. Ela é eterna. Como nós podemos ver em Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nossa aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aquele que tem sido chamado. Então, todos quantos têm sido chamados para se aliançar ao Senhor, entendendo que, de fato, este sacrifício foi feito e é garantido esta herança para todos quantos atendem esse chamado. Eu costumo falar sobre, realmente, a troca. A troca. No nosso canal, o canal Vinde, no YouTube, você pode acessar. Temos algumas mensagens neste canal, certo? Eu tenho um conteúdo lá que é sobre o pacto. O pacto é a troca. A troca de um bendito pela humanidade maldita. A troca de um remido, de um santo, certo? Por pecadores. Por pecadores, certo? A troca de um bendito por malditos. Porque até então, né, antes da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, vivíamos debaixo da lei, que se porventura não cumpríssemos, deixássemos de cumprir uma vírgula, éramos culpados de toda. E ele veio, se entregou por nós, cumpriu a lei, não veio revogar a lei, cumpriu a lei. E olha, tudo aquilo, eu costumo dizer também que não é não é sensato, não é coerente as pessoas desprezarem o Velho Testamento, as pessoas tentarem anular aquilo que foi dito no Velho Testamento, porque são sombras. A própria Arca da Aliança, ela é a sombra da presença de Deus, do próprio Cristo, né? O tabernáculo, ela demonstra onde era guardada a Arca da Aliança, né? Ali no Santo dos Santos, né? Hoje em dia esta presença está em mim e está em você. Então, por isso que nós temos que olhar lá para aquilo que de fato foi dito no Velho Testamento e vemos o cumprimento de tudo aquilo que foi dito, certo? De tudo aquilo que os profetas, a lei, certo, nos trouxe e está sendo cumprido de fato e de verdade através da inerrante palavra de Deus. Everton Matos, que Deus abençoe a sua vida, meu sobrinho, em nome do Senhor Jesus, assistindo esta programação em Santa Catarina, está no sul. Dá um ok aí, Everton, certo? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Grande prazer tê-lo aqui, meu querido sobrinho, em nome de Jesus, tá certo? Então, estamos falando
da nova aliança, certo? E um outro ponto, nós vimos, o primeiro ponto foi: a nova aliança é superior à aliança feita com Israel, pois está baseado em promessas superiores à nova aliança. E o segundo ponto deste esboço: as melhores promessas são. Quais são as promessas desta nova aliança? O que está reservado para nós? O que espera por mim e por você? O que, de fato, nós temos como garantia desta nova aliança? Então as pessoas, elas ficam vacilantes, achando que é um absurdo achar que vão perder alguma coisa se virem para o Evangelho, se aceitarem caminhar no caminho da verdade, no caminho que é verdade e vida, certo? Os prazeres do mundo, né? As coisas que são passageiras, né? Aquilo que é vaidade, aquilo que passa, aquilo que não é eterno, né? Então vamos ver aqui as garantias desta aliança, as melhores promessas, uma salvação eterna. É isto que são as melhores promessas, uma salvação eterna. Hebreus 5:9, nós podemos ver a confirmação desta promessa. Hebreus 5:9, vamos aqui. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, referindo-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nosso sumo sacerdote, é ele que nos garante, é a melhor promessa, certo? Ele promete uma salvação eterna, uma herança eterna, o Senhor promete. Ele promete uma esperança superior, como nós vimos nesta passagem bíblica. Ele promete, ele garante uma ressurreição superior, um patrimônio superior nas mansões celestiais. Então, queridos, nós temos que, de fato, entender, certo? Internalizar, viver, cumprir, certo? Com as ordenanças divinas com relação a esta nova aliança. Uma aliança que, de fato, nos traz a convicção, a certeza, a segurança de que estamos aqui de passagem. Estamos aqui para realmente cumprirmos uma missão. Quem sabe você não saiba, certo? Qual a sua missão? A nossa missão aqui é realmente servirmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus, fazermos parte do reino, certo? Servirmos a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com toda a nossa sapiência, né? E nos entregarmos de fato, de verdade, e firmarmos esta nova aliança que norteará as nossas vidas a partir do momento que nós firmarmos esta aliança com o Senhor. Então, que nós não venhamos continuar vacilante com relação a este pacto, a este novo pacto. É bem verdade que todos os exemplos que nós vemos acerca da arca, acerca de
todas as promessas, acerca de todas as ordenâncias, acerca de todas as profecias que temos ouvido com relação à antiga aliança, realmente que são sombras desta nova aliança, um novo pacto, um novo acordo, algo que realmente vem ainda mais nos fortalecer nesta caminhada. A caminhada que não é fácil. A caminhada, ela é num caminho difícil. A entrada é por um caminho estreito, por uma porta estreita. Mas Ele estará conosco todos os dias. Seu Espírito, até a consumação do século, norteando os nossos passos, dirigindo os nossos caminhos, ungindo a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, certo? Olha só, pastor Nathaniel conosco, que Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor Nathaniel. Um abraço muito especial a toda a família, a minha irmã, pastora Lúcia, que Deus abençoe a toda a família aí, em nome do Senhor Jesus. Então, é esta aliança que nós temos que entender. Infelizmente, o mundo faz tantas alianças, aí fora são tantos acordos, aí fora são celebrados tantos acordos mesmo, tantas alianças, e que elas realmente têm falhado. Elas têm falhado. Motivo pelo qual as pessoas andam frustradas, certo? Inclusive, algumas propostas até em denominações religiosas, certo? Fantasiando a verdadeira aliança, levando um outro sentido daquilo que de fato nos interessa. Nos interessa. Eu digo e sempre direi que a igreja primitiva, o seu alvo era o céu. O seu alvo era o céu. Não é diferente. O nosso alvo são as mansões celestiais. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é vida eterna. O nosso alvo é a morada eterna. Certo? Então, essas alianças, esses acordos que muitas das vezes as pessoas fazem, esses pactos, né? E nós vemos tanta coisa nesses pactos. Nós vemos sacrifício, porque tem que sacrificar, porque tem que queimar, porque tem que certo, dar tudo. Entendeu? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Desde que a nova aliança ela foi firmada na cruz do Calvário, cumprida na cruz do Calvário, e na ressurreição de Cristo, realmente ela foi cada vez mais, ela consolidou-se esta nova aliança, certo? E hoje nós sabemos que Ele fez todo o sacrifício, Ele pagou o preço, e nós temos que realmente firmar esta aliança com a pessoa certa, fazer o pacto real, o pacto verdadeiro. Abandonem esses pactos que estão sendo propostos para você. Aí fora, o mundo propõe, algumas religiões propõem, algumas denominações propõem, alguns nós vemos os coaches, né? Aí os gurus, né? E eu recordo aqui daquela palavra dita pelo Senhor, né? A samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Esta nova aliança, ela é firmada diretamente com Ele. Esta nova aliança, você tem acesso a Ele. Ele é o sumo sacerdote. Não é preciso mais ninguém vir intermediar por você. Certo? Os gurus que se apresentam na contemporaneidade, os detentores de todo o saber, eles têm acesso a Deus. Eles dizem, não, eu estou recebendo de Deus para te orientar, eu estou dando a luz, eu estou dando a condução para você, você tem que ir conforme a minha orientação. É bem verdade dizer que hoje, na atualidade, nós temos sim pessoas usadas por Deus, homens e mulheres usados por Deus, com a base bíblica.
à luz da palavra de Deus, ensinando, admoestando, orientando. E também, nós não vamos ficar com vaquinhas de presépios. Nós vamos o quê? Conferir. Nós vamos analisar. Nós vamos ver. Nós vamos constatar. E a própria Bíblia diz que retenha o que é bom. O que não é bom, você, olha, elimina. Elimina. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Então, à medida do possível que você começar a ver que estão lhe levando por um caminho que a Bíblia não recomenda, estão lhe levando por um caminho que a Bíblia não fala, não diz, certo? A Bíblia, ela não fala e não defende a todo rigor a teologia da prosperidade. Não. Nós servimos a um Deus provedor? Servimos a um Deus provedor. Mas esta não é a finalidade de uma aliança com Deus, de uma aliança com o Senhor Jesus. A finalidade da nova aliança, com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é redenção do pecador. É salvação. Certo? É nascer de novo. O foco é vida eterna. O foco é santidade. O foco é deixar o mundo, abandonar o pecado. E isso é difícil se falar com uma teologia que promete riqueza, fortuna, Ferrari, duplex, sítio. Então lá eles não tem como chegar lá e dizer, não, olha, a verdade é essa aqui, olha. Deixa tudo que tens e me segue. Deixa o grande desafio, né, ao jovem rico. Deixa tudo que tens e me segue. Certo? O nascer de novo. O nascer de novo. Isto que é importante. Certo? Um grande exemplo de nascer de novo que eu sempre medito é na vida de Paulo. Paulo tinha tudo. Paulo tinha fortuna, riqueza, tinha os títulos, tinha nobreza, tinha um aval, tinha tudo que você possa imaginar que alguém que almeja por prosperidade, certo? Gostaria de ter. Ele tinha. Mas quando ele nasce de novo, ele realmente abraça o melhor patrimônio, a melhor riqueza, a melhor coisa. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Seja salvo por um triz. Seja salvo deste terreno nebuloso que você está andando, neste terreno em que é minado. Imagine um terreno minado com dinamites. Hein? Você sabe onde palmilhar? Você tem certeza de um passo em falso que você der, você vai subsistir? Você vai viver? É isto que é viver sem Deus, sem paz e sem salvação. É andar num terreno minado. É sair e não saber se vai voltar. É dormir sem a convicção que vai acordar. É estar num momento muito bem e de repente uma fatalidade. Por isso que nós temos que estar preparados. Temos que estar pronto. Temos que nascer de novo. Nascer de novo. Certo? Que bênção, né? Que maravilha. Nós poderíamos passar aqui o tempo bastante. Olha o que os discípulos, né? Segue-me. Segue-me. Agora, tem que saber que quem quer ir após mim, negue-se tudo, pegue a sua cruz e siga-me. É cruz.
É cruz. Pegar a cruz. Não sou contra, mas não é a chave do carro do ano. Não é? Não é um novo contrato para ganhar milhões. Pegue a sua cruz, buscai primeiro o reino e você vai ter a chave do carro do ano. E você vai ter milhões na sua conta. E você vai ter a casa dos sonhos que você almeja. Mas busque primeiro o reino. Daí, quando nós buscamos o reino, o Senhor vem e nos confronta. O Senhor vem e nos confronta. Eu já há algum tempo eu sou confrontado por Deus se dos sistemas que porventura eu tive possibilidade de entrar de cabeça, eu penso que foi livramento. Eu penso que foi livramento. Sistemas, certo, que parecem ser bons, né? De tudo isso que você possa imaginar, de prosperidade, disso, daquilo, de cargos, de funções, certo? De funções, certo? A nível eclesiástico, a nível político, certo? Mas todas as vezes que eu dobro meu joelho, eu agradeço a Deus. Quando eu vejo como as coisas estão, eu agradeço a Deus. Olha, vamos cantar? Vamos cantar? Rapaz, estamos estourando, Rosvaldo. Pastor quer que nós cantemos. Então bora concluir esta live cantando. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Riqueza material não é sinônimo de riqueza material não é sinônimo de bem-estar com Deus. Não. Quantos estão nos seus palácios? Estão tristes, estão amargurados, estão deprimidos, oprimidos. Quantos? Certo? O mal do século, a depressão. Então, aí demonstra de fato que o pastor nos disse aqui, riqueza material não é sinônimo de bem-estar com Deus, certo? Então, bem-estar com Deus são os frutos do Espírito. Bem-estar com Deus é, mesmo em meio à tempestade, você ter a certeza de que a bonança virá. Que mesmo em meio à dificuldade, você dobre os seus joelhos e agradeça a Deus, porque são passageiras, não são permanentes, certo? Que no mundo nós teremos aflições, como eu já disse anteriormente, e quem nos garante bom ânimo é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para concluirmos esta live. Que bênção ter você aqui. Senhor, estamos na Tua presença, queremos Te louvar, queremos Te agradecer, queremos benzer o Teu nome por esta oportunidade, Pai. Se alguém que acompanha esta live, onde quer que esteja, Senhor, realmente refletir e ver que estão andando em caminhos minados, que eles possam parar
dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me livra desta ruína. Senhor, me tira deste vendaval, desta tempestade, do maligno que quer me consumir, do inimigo que quer me matar, arruinar a minha vida. Porque é isto que ele veio. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Entra com vida nesta casa, entra com vida neste presídio, entra com vida nesta delegacia, entra com vida neste hospital, entra com vida nesta clínica, entra com vida neste quarto agora, Pai. Pai, neste momento, Senhor Jesus, aleluia, se o odor é de morte, se o clima é para o caos, se o clima é para a morte, que agora eu profetizo que entre o lírio dos vales, o Senhor é o lírio dos vales, muda o clima desta casa, muda o odor desta casa, muda, Senhor Jesus, aleluia, o pensamento deste homem, desta mulher, aleluia, que é aficionado, certo, na derrota, realmente introniza o caos para a sua vida, na sua mente, no seu coração. Senhor, faz algo tremendo, poderoso e sobrenatural nesta vida agora, que estas correntes caiam agora, que estes argrilhões sejam quebrados agora, que essas algemas venham ser quebradas agora, em nome do Senhor Jesus, esta pessoa que outrora fez um pacto, ela quebra agora este pacto, porque ela recebe a nova aliança, ela quer nascer de novo, ela se derrama agora na presença daquele que a pode libertar, daquele que a pode realmente conduzir em pastos verdejantes. Deus opera milagres através desta programação, opera maravilhas através desta programação, em nome do Senhor Jesus. Levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos, Pai. Abençoa Jerusalém, abençoa Israel, Belém, o Pará, o Brasil é do Senhor Jesus. As nações pertencem ao Senhor. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Pastor Rosivaldo, que Deus abençoe. Pastor Nathaniel, que Deus abençoe. Aos demais que vão acompanhar esta live depois no Facebook, que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Shalom, shalom. Que Deus abençoe.